Olá, gente. Bom, hoje eu estou aqui na Praça dos Mártires, também conhecido como Passeio Público, aqui em Fortaleza. Esse local, antigamente, todas as condenações à morte, e sim, existiam condenações à morte aqui no Brasil, aqui no Ceará, na época do Império, né? Todas essas condenações eram praticadas aqui, a grande maioria, né? A grande maioria dessas condenações à morte eram praticadas aqui nesse local. Algumas por fuzilamento, né? Como foi o caso ali do Padre Mororó, todas aquelas pessoas que participaram da Confederação do Equador, mas a grande maioria, na verdade, era morta por enforcamento. Então era feito a forca aqui e eles eram levados à pena capital aqui nesse local, certo? Por enforcamento ou fuzilamento. Hoje eu vou contar especificamente o caso do navio Laura II. O navio Laura II era um navio que transportava escravos, né? Um navio negreiro, mas também transportava outros materiais para venda em outros estados. Em 1839, o navio Laura II partiu do Maranhão. O destino final dele seria o Rio de Janeiro. Porém, ele iria passar por diversos estados, né? A primeira parada dele seria aqui em Fortaleza. O percurso entre São Luís do Maranhão e Fortaleza levaram 31 dias. O navio ia carregado com cereais, né, arroz, milho, farinha de trigo e outros cereais, e também ia com 6 escravos, né? Os escravos eram o Antônio, o Benedito, o Bento, o Constantino, o Hilário e o João Mina. Esses eram 6 escravos que iam no Laura II. Depois de 31 dias de viagem pelo mar, eles atracaram aqui em Fortaleza para descarregar algumas coisas, vender, entregar aqui, e carregaram outras. Para isso eles utilizaram os escravos, né? E os escravos vinham reclamando que estavam passando muita fome. Apesar de toda a tripulação, né, vir passando muito bem, eles tinham inclusive um cozinheiro a bordo. Para os escravos, eles davam pequeníssimas porções, né? Então eles estavam reclamando de muita fome e eram os que mais trabalhavam. Então, quando chegou aqui, eles trabalharam muito, descarregando o navio e carregando depois. Quando terminou de carregar, eles, pensando que iam comer bem, quando chegaram no navio, deram as mesmas porções. Então todo mundo ficou com muita fome, né? E um deles chegou para o capitão e reclamou: capitão, estamos passando muita fome. O alimento que você está nos dando é muito pouco para saciar a nossa fome, principalmente a gente que está trabalhando muito. Nós estamos passando muita fome. Você poderia ceder um pouco mais de alimento para a gente? O capitão, ouvindo aquilo, se revoltou. Ao invés de atender a solicitação dos escravos, simplesmente disse que eles mereciam, na verdade, eram ser açoitados. Vocês merecem uns açoites para aprenderem a ficar calados e não reclamar. Então, diante dessa negativa e sabendo que a viagem até o Rio de Janeiro seria muito longa, e sentindo muita fome, eles resolveram se rebelar contra a tripulação do navio Laura II. Então eles esperaram o navio sair daqui de Fortaleza. Logo que ele chegou em alto mar, né, os escravos se aproveitaram de um momento de distração e aí pegaram uma faca e esfaquearam o capitão. Ele ainda tentou fugir, mas foi pegue e foi jogado ao mar, esfaqueado e morreu.
Depois disso, eles pegaram os outros tripulantes, também mataram. A maioria foi morta a pauladas, né? E aí depois eles atracaram o navio aqui bem próximo à Fortaleza, na região metropolitana, numa praia que hoje é conhecida, tem o nome de Iguape. Na praia de Iguape, eles encalharam o navio Laura II e depois eles, de posse de um pé de cabra, furaram um buraco no casco inferior do navio para que ele afundasse. Não afundou de imediato, porque era um navio grande, né? Então ele ia afundando aos poucos. De modo que eles pegaram o dinheiro que tinha, que eles também levavam muito dinheiro, né? Das negociações que eles faziam, venderam muita coisa aqui em Fortaleza, né? E aí eles pegaram o dinheiro, eles repartiram entre si e saíram. Detalhe, eles não mataram todos os tripulantes. Eles pouparam alguns, 11 pessoas. Um branco, que eles levaram como refém para servir a eles, e 10 mestiços. Então sobreviveram nessa história 17 pessoas, os 6 escravos que lideraram o motim, um branco e os outros eram mestiços. Todos eles saíram do navio Laura II e saíram pelas praias lá do Iguape, destino encontrar alguma comunidade, né? E fugir, né? Eles queriam, na verdade, fugir. A população ia passando pela praia, notou o navio encalhado, que ali não costumava encalhar navio, e viu várias pegadas com direção à comunidade. Também um morador que residia lá nas proximidades relatou para as autoridades que recebeu a visita de 17 pessoas, 6 negros, um branco e os outros eram mestiços. Muitos estavam ensanguentados, pareciam que vinham de uma luta. Eles estavam armados porque eles pegaram as armas que tinham no navio, eles levavam consigo, né? Então eles chegaram nessa casa, pediram alimentos, né? Almoçaram, fizeram a refeição e depois saíram. E aí o dono dessa casa, que recebeu essa visita inesperada, relatou às autoridades que havia ocorrido isso. Então as autoridades, sabendo que havia um navio encalhado e que haviam essas 17 pessoas que poderiam ser criminosos, e alguns até eram, porque realmente mataram, cometeram uma chacina dentro do navio Laura II, o que aconteceu? Eles foram em busca desses meliantes, né? Vamos dizer assim, e dos reféns que estavam com eles. Em determinado momento, com a ajuda da população, eles conseguiram chegar ao local onde estavam os escravos e os seus reféns. Quando eles chegaram, foram cercados pela autoridade policial, eles não esboçaram reação nenhuma, se entregaram rapidamente. Foram interrogados lá e confessaram tudo, não negaram nada, disseram que mataram mesmo, e cometeram isso porque lhes negaram alimentos, né? Foi-lhes negada o básico para sobreviver, que seria a alimentação. Quando os policiais ficaram sabendo que havia esse navio encalhado, eles pegaram 2 barcos e foram até o navio. Chegando lá no navio, eles notaram, não tinha ninguém dentro do navio, e notaram que o navio estava afundando, mas que notaram assim, em todos os ambientes dele havia muita marca de sangue, muitas marcas de sangue, né? Indícios que havia tido ali lutas, né? Diversas lutas. Não havia corpo, porque todos os corpos eles lançaram ao mar antes de saírem, antes de abandonarem a embarcação. Bom, ao serem capturados, eles foram trazidos depois para a cadeia pública aqui de Fortaleza, e aqui eles foram julgados e condenados à morte
né, condenados à pena capital por enforcamento. No dia certo, foi armado aqui a forca, nesse local aqui, no passeio público de Fortaleza, e toda a população saía em cortejo para acompanhar, como se fosse assim, um espetáculo, né? Um espetáculo de horrores, né? E na verdade muita gente ia ali com o coração apertado também, né? Porque se sentiu pena da forma, do triste fim daquelas criaturas que iam ser mortas ali. Dia 22 de outubro de 1839 foi a data marcada para a execução dos 6 escravos. Então vieram pelas ruas da capital o Antônio, o Benedito, o Bento, o Constantino, o Hilário e o João Mina, todos em fila com os trajes marcados para morrer, né? Uma espécie de uma mortalha, como se fosse muito parecido com uma bata de um padre, um vestido, né? Só que eram de tecido menos nobre, né? Então eles vinham e a população atrás, as autoridades ao lado, para poder não deixar que fugissem. Quando chegaram de frente à forca, o Constantino era o escravo que liderava, né? Ele tinha o poder de liderar aqueles outros 5, né? Eram 6 escravos ao todo. Então o Constantino começou: vai primeiro você, Antônio, vai depois você, João Mina, vai depois você, Benedito, né? E ele foi ditando a ordem dos que iam morrer. E os outros escravos, por incrível que pareça, eles iam obedecendo. Iam lá, subia o carrasco, executava, né? Colocava a forca sobre o pescoço e depois um detalhe cruel é que nessa época eles jogavam a corda por cima de uma espécie de um triângulo, né? E faziam tipo uma espécie de um pêndulo. E aí eles pegavam, botavam a forca no pescoço do executado e aí puxavam. Muitas vezes o pescoço da pessoa que ia morrer era muito resistente e às vezes o carrasco subia sobre o seu ombro e puxava para que fosse uma morte mais rápida. Então, o Constantino, nesse caso, ditou a ordem dos que iriam morrer e eles foram. No final, quando só sobrou o Constantino mesmo foi sozinho lá para o local com um peito erguido, pegou a forca, colocou sobre o seu próprio pescoço e lançou-se ao ar. Então ele não precisou da ajuda do carrasco, ele mesmo, né? Dizem que soltou um grito na hora e pulou, né? E essas foram as 6 execuções nesse dia, né? Desses 6 escravos que lideraram o motim do navio negreiro Laura II, e infelizmente tiveram esse fim, né? Tiveram esse fim tanto os tripulantes que morreram pelas mãos dos escravos e os 6 escravos que depois também foram condenados à morte aqui exatamente nesse local, o passeio público de Fortaleza, que hoje é conhecido como a Praça dos Mártires.